Será que existe fundos imobiliários de papel considerados seguros? A resposta é sim, pessoal. Muitas pessoas pensam, muitos investidores iniciantes, que existe somente fundos imobiliários de tijolo que são considerados seguros. Mas isso é um engano. Existem sim excelentes fundos imobiliários de papel que atualmente traz segurança ao se investir neles. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 ótimas opções que atualmente você investidor tem para poder adquirir fundos imobiliários de papel, trazendo assim uma relativa segurança e uma boa rentabilidade. São fundos que têm excelentes gestoras, têm um elevado patrimônio e têm entregado bons rendimentos no decorrer do tempo. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais 3 excelentes fundos imobiliários são esses para você investir. Lembrando, pessoal, que eu vou trazer aqui a minha opinião, o meu ponto de vista sobre cada um deles. Então, para mim, atualmente, eles são os 3 melhores fundos para se investir. Mas você, como investidor, também pode ter uma opinião diferente. Deixe aí nos comentários depois se você concorda com essa lista que eu trouxe. Ou se não, deixe aí nos comentários quais os fundos imobiliários de papel que atualmente você acha mais seguro para poder investir. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E sem mais enrolação, vamos lá. O fundo que eu coloquei na posição número 3 é o CVBI11, da gestora VBI, que eu acho uma excelente gestora. Atualmente está sendo negociada a R$ 91,85, com dividend yield de 12,31%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 11,31. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 96,32, mas como vimos lá em cima, está custando na faixa dos R$ 91,85, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,95, então ele está com um desconto de 5%, apresentando assim uma boa oportunidade de investimento. Lembrando que fundos imobiliários de papel, o correto é você comprar eles no seu preço justo ou com desconto, mas não comprar mais caro do que ele realmente vale. Então não é aceitável você pagar ágio em fundos imobiliários de papel. Atualmente ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 92 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, está chegando próximo aqui dos 82 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária na faixa aqui de 2 milhões. Seu último rendimento anunciado foi de 70 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento de 0,74%, e ele vai realizar o pagamento aqui na próxima semana, no dia 17/10. E aqui vocês podem ver o seu histórico de pagamentos. Esse é um fundo que começou lá no mês de agosto de 2019 a ser negociado na Bolsa de Valores, e de lá para cá ele tem aqui pago os seus rendimentos. Lembrando que, por ser um fundo imobiliário de papel, ele oscila bastante os rendimentos que ele paga de um mês para o outro, né? Diferente de fundos imobiliários de tijolo, que geralmente tem aquela constância. Aqui no seu último relatório gerencial, podemos ver que sua gestora, como eu já mencionei, é a VBI, uma excelente gestora de fundos imobiliários. Ele cobra aqui atualmente uma taxa de administração de 1,05% ao ano. E ele não cobra a taxa de performance, que já é um ponto positivo. Aqui podemos ver que atualmente praticamente 90% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs, então esse é seu principal investimento atualmente. Ele também tem posição em 4 fundos imobiliários, uma posição ali de aproximadamente 100 milhões de reais investido em 4 fundos imobiliários, e o restante está disponível em caixa. Tirando como referência apenas seus CRIs, podemos ver que tem CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,8%, o que é uma taxa considerada segura de ativos seguros. Ele tem também aqui CRIs indexados ao índice PCA, uma taxa aqui média de 8,5%, o que também é considerado uma taxa segura para se investir. E podemos ver também que a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA. 85% deles estão indexados a esse índice. E o restante, aproximadamente aqui 14%, estão indexados ao índice CDI. Então esse fundo vai ser pouco afetado pela queda na taxa Selic, já que ele tem uma exposição aqui relativamente pequena se compararmos com o índice IPCA. Aqui nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que ele é bastante diversificado. Então tem empresas aqui de vários setores de atuação e também a sua distribuição geográfica.
E aqui você pode ver a porcentagem em milhões que atualmente ele tem de patrimônio investido em cada um dos seus ativos. Em CRIs, 824 milhões, em outros fundos imobiliários, 36 milhões, em operações estruturadas, 121 milhões e 92 milhões estão disponíveis em caixa. Se vocês quiserem ver quais os fundos imobiliários que atualmente ele investe, é só vir aqui embaixo. São esses 4 aqui, ó, que atualmente ele tem. O MCHY11, o HREC11, o Game11 e o MCHF11. Então esses são os únicos fundos imobiliários que atualmente o CVBI11 ele investe. O próximo fundo, pessoal, que ficou na segunda posição é um fundo da Credit Suisse, o HGCR11, atualmente sendo negociado a R$ 105,32, com dividendo de 13,39% e nos últimos 12 meses por cada cota pagou o valor de R$ 14,10. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é praticamente aqui os R$ 103, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado ali na faixa dos R$ 105. Então, atualmente, ele está custando mais caro. E se observarmos o seu preço sobre VP, atualmente está de 1,02%. Então, ele está com 2% de ágio, 2% mais caro do que seria o seu preço justo. Então, seria mais interessante você esperar o preço ficar mais próximo do seu valor patrimonial para você investir nele. Atualmente, ele tem um patrimônio de 1,5 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 43 milhões em caixa e um pouco mais de 102 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 3,8 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado foi aqui de R$ 1,10 por cada cota. Isso vai corresponder aproximadamente aqui 1% ao mês, e ele vai realizar o pagamento na próxima semana, no dia 16/10. E aqui vocês podem ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos desde 2016 até agora, e é notável que 2021 para cá ele tem aumentado bastante os seus rendimentos. Somente agora, nos últimos 3 meses, que ele diminuiu um pouquinho. Ele saiu lá de R$ 1,20 por cada cota e agora está pagando aqui R$ 1,10 por cada cota. E um ponto a se observar é que ele mostra uma maior estabilidade com respeito aos seus dividendos. Ele não oscila muito como os outros fundos de papel. Atualmente, pessoal, o HGCR11 ele investe de duas maneiras. A principal são nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, e ele tem uma porcentagem também investidas em outros fundos imobiliários, que mais adiante eu vou mostrar quais são. Tirando como referência apenas os seus CRIs, podemos ver que 38% deles estão indexados ao índice CDI e o restante, 62%, estão indexados ao índice IPCA. Então, nota-se também que ele veio diminuindo a sua exposição ao índice CDI, provavelmente assim se preparando para a queda na taxa Selic. Então, mostrando assim que o fundo ele se antecipou. Tirando como referência apenas os seus CRIs, podemos ver aqui as suas taxas fixas. Atualmente, os CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7,7%, o que é segura, e CDI mais 3,6%, o que também é considerado bem seguro. Então, é muito mais difícil esse tipo de fundo ele levar algum calote dos seus devedores. Só para vocês terem uma ideia, atualmente os CRIs do HCTR11 que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa média de 10,5%. Então, é um valor muito mais elevado e, consequentemente, tem maior risco. Aqui podemos ver alguns ativos que atualmente o HCCR11 ele tem. Um ponto a se observar é com respeito à porcentagem do seu PL. Ele não tem exposições altas a devedores. Só tem um aqui que eu reparei que ele tem uma porcentagem de aproximadamente 6%. Esse daqui que eu estou selecionando para vocês, porém é um ativo considerado muito seguro. E esse outro aqui também com 6%, mas que é considerado também um ativo muito seguro. E os fundos imobiliários que atualmente ele investe são esses daqui, ó. Então vocês podem observar cada fundo que atualmente o HGCR11 ele tem patrimônio investido. Atualmente ele tem aqui somente em fundos imobiliários o valor de 221 milhões de reais. E em primeiro lugar, pessoal, temos o KNCR11, que pelo menos para mim eu considero como o melhor fundo imobiliário de papel para se investir no momento. Ele está custando aqui R$ 100,40, com dividend yield de 13,61%. E nos últimos 12 meses por cada cota pagou o valor de R$ 13,66. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 100,95. Mas como vimos lá em cima, está custando ali R$ 100,40. Então, praticamente no seu preço justo. Seu preço sobre VP está aqui de 0,99, então ele está assim com um pequeno desconto de 1%. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 5,7 bilhões de reais, então é um fundo muito grande. Conta aqui com 320 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 272 mil cotistas. Além disso, tem uma das maiores liquidez média diária,
superior aqui a 13 milhões de reais. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado e que será pago aqui na sexta-feira foi de R$ 1,10 por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de praticamente 1%. E se pegarmos aqui o seu histórico de pagamentos, pelo menos lá do ano de 2016 para cá, podemos ver que 2021 para cá ele tem aumentado os seus rendimentos. Provavelmente aqui por causa da taxa Selic, né? Podemos ver que quanto a taxa Selic no ano de 2020, ela baixou bastante, os seus rendimentos caiu. Porém, a partir do momento que a Selic ela voltou a subir, os rendimentos também subiram. Aqui no relatório gerencial, podemos ver que atualmente os seus ativos CRIs estão indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 2,40%. Então é uma taxa considerada muito segura. Dificilmente esse fundo da Kinea ele vai sofrer algum tipo de calote. Não quer dizer que não possa acontecer, tudo é possível. Porém é muito mais difícil isso acontecer com ele. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,08% ao ano, não cobra taxa de performance. Como eu já mencionei, ele é um fundo da Kinea Investimento, uma excelente gestora de fundos imobiliários que vale muito a pena aí. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que atualmente praticamente todos os seus CRIs estão indexados ao índice CDI, corresponde aqui a 97,4%, e somente 0,5% estão indexados ao índice IPCA. Então esse fundo ele depende diretamente da taxa Selic. Se ela permanecer alta, ele continuará pagando bons rendimentos, porém se ela continuar caindo, os rendimentos, com o decorrer do tempo, eles também vão cair. Aqui podemos ver que ele tem uma reserva acumulada de 35 centavos por cada cota. Então, mesmo que ele venha a ter uma receita menor nos próximos meses, ele pode usar essa reserva acumulada que ele tem para poder manter o valor em dividendos que ele tem pago de R$ 1,10 por cada cota. E aqui por último vocês podem ver cada um dos ativos que atualmente ele tem. Como eu mencionei, todos eles praticamente indexados ao índice CDI, com uma taxa muito boa de aquisição, então são taxas consideradas seguras. E aqui vocês podem ver a porcentagem do patrimônio investido em cada um deles. Ele também é bem diversificado, ele não tem exposições altas a nenhum desses ativos. O que ele tem maior posição aqui é de 6% para esse ativo aqui da JHSF Malls, porém é um ativo seguríssimo para se investir, então não tem nenhum perigo ele ter uma posição maior nesse ativo. E aqui vocês podem ver, né, que todos os outros são inferiores a 5% de PL. Então mostra que o fundo se preocupa em diversificar bastante. Então pessoal, esses são os 3 fundos que pelo menos na minha opinião são os melhores, mais seguros para poder investir. São fundos administrados, são fundos geridos por excelentes gestoras de fundos imobiliários, a Kinea, a Credit Suisse e a VBI. Tem altos patrimônios, os 3 superior aí a R$ 1 bilhão, liquidez média diária muito boa, tem um bom número de cotistas e o melhor de tudo, 2 deles está sendo negociado com desconto, apresentando assim boas oportunidades de investimento. Porém, fica aí totalmente a seu critério. Se você está procurando fundos imobiliários de papel considerados seguros, que traz tranquilidade para você investir, eu mostrei aí 3 excelentes opções que atualmente você tem. Aí cabe a você analisar cada um deles e ver qual deles se encaixa melhor nos seus critérios de investimento. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.